Olá, está começando o último episódio da primeira temporada do Quarta Capa. Dessa vez, quem vai apresentar o programa serei eu, Ricardo Terto, produtor desse podcast. Inclusive, já aproveito para dizer que ano que vem teremos muitas novidades, com episódios narrativos, buscando trazer para vocês uma experiência expandida de leitura. Como o programa é especial, a gente resolveu falar sobre um autor que é muito importante para a história da Todavia e também muito querido pelos fãs. A gente convidou hoje para um papo o editor André Conte e o tradutor Caetano Galindo para falar sobre J.J. Salinger. Na conversa, a gente fala sobre os 4 livros do autor publicados pela Todavia no Brasil: O Apanhador no Campo de Centeio, 9 Histórias, Frane Zui e Erguei Bem Alto a Vida Carpinteiros, Seymour, uma introdução. Além disso, eles vão comentar sobre como foi botar esse projeto de pé, o processo de tradução, a escolha de termos, palavras, vão comentar sobre o contexto e a relevância que o autor tem até hoje e responder a algumas perguntas que vocês nos enviaram pelo Instagram da Todavia. Para quem não leu Salinger ainda, é uma ótima oportunidade, e para quem já é fã, considere um presente antecipado do Quarta Capa. Então, sem mais demora, vamos nessa! Começar com uma pergunta para o Conte é a seguinte: antes de falar das obras, queria que a gente começasse a falar falando um pouco do autor em si, dessa figura, que é uma figura para mim assim meio misteriosa, né? E tem umas lacunas, uns desaparecimentos e tal. A gente consegue ver elementos da vida do Salinger dentro do texto dele, das tramas que ele elaborou. É uma coisa meio autobiográfica. Não, o Salinger, ele é um autor que surge no pós-guerra americano, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e começa a publicar textos nas revistas literárias e começa a despontar, né, como um escritor que está capturando, de alguma forma, essa atmosfera do pós-guerra. Né? O pós-guerra trouxe várias mudanças sociais para a sociedade americana. Uma delas é o surgimento dessa figura do jovem, né? Antes da guerra, grosso modo, você tinha crianças e você tinha adultos. As crianças eram inúteis e no momento que elas começavam a trabalhar, elas eram adultos. Você não tinha uma categoria intermediária. Quando termina a guerra, né, você tem todo um sistema industrial montado, todo um aquecimento da economia para o pós-guerra preparado, que necessita de consumo, que necessita de mercado. E olha-se para esse mercado jovem, né, para essa molecada que a gente começa a chamar de adolescentes. Isso surge de forma muito ebuliente depois da Segunda Guerra, e o Salinger é um cara que começa a capturar essa atmosfera, capturar a atmosfera de Nova York do pós-guerra, as agências de publicidade, as lojas de departamento, os teatros, os cinemas, as ruas, os bares, etc. Esse clima todo. Quanto a ser autobiográfico ou não, a gente não sabe. O que a gente tem de biografia dele é completamente desprezado pela família, por muita gente que o conheceu de verdade, né? Diz que é muito ficcional, então a gente não tem muita noção de como foi a vida dele. O que a gente sabe é o que a gente sabe de qualquer escritor. Qualquer escritor põe um pouco de si, das suas experiências num livro, nem que seja uma recriação dessas experiências. Uhum. E aí já joga para a próxima pergunta, que é sobre O Apanhador no Campo de Centeio, né. Os comentários que eu ouço sobre esse livro é sempre sobre uma questão da rebeldia, tem ligado muito à juventude, e é uma obra foi lançada em 1951, e até hoje ela se comunica, né, mesmo com hoje você falou essa coisa das gírias, essas coisas são atualizadas, e mesmo assim tem essa identificação. Vocês poderiam comentar, assim, um pouco dos elementos que trazem essa temporalidade do tema da juventude que o Apanhador do Campo de Centeio traz? Deixa eu pegar essa. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui falando com o Grande Conte e com você, Ricardo, sobre esse projeto todo. Me orgulho muito de ter participado desse projeto, de estar envolvido com essa história e com a história da Todavia. Uma felicidade grande estar aqui com vocês. Emendando um pouco na resposta do Conte para a última pergunta, e voltando a essa questão do Apanhador, o Apanhador é um livro que muito possivelmente lida mais de perto com a vida ou com elementos da vida do Salinger. O Salinger não é um escritor autobiográfico como o Joyce era, por exemplo, alguém que aproveita a sua vida inteira como matéria de ficção, ou como o pessoal da autoficção de hoje. Mas como todo escritor, quanto mais você fuça, quanto mais você se afunda na análise, mais você descobre recorrências de temas, de situações e preocupações que
moldaram o contexto da vida do indivíduo, que estão sendo permanentemente reelaboradas nessa ficção mais ou menos próxima do que possam ser fatos da vida dele. Agora, essa coisa do apanhador, e você tem toda a razão, é o livro que durante décadas foi o grande cartão de visitas, é o grande cartão de visitas da obra do Salinger, foi o livro que para nós representou inclusive esse divisor de águas, né? Saiu primeiro, foi para a gente o momento de reapresentar Salinger para o leitor brasileiro, depois de muito tempo em que ele estava meio que no pote de picles, guardado no fundo da geladeira, e continua sendo através, inclusive, como você disse, dessa ideia da rebeldia. A gente teve um debate bem bacana no lançamento do livro com leitores jovens de agora, e que justamente diziam, é meio estranho pensar em rebeldia do ponto de vista daquele jovem nova-iorquino de décadas atrás, que está de terninho durante o livro todo, vivendo ainda na casa dos pais e tal. Isso, no fundo, é engraçado, né? A rebeldia pode ter sido vista como o grande tema do livro, mas, no fundo, ela é consequência desse grande tema. E esse grande tema é o fato de que, como o Comte falou, surge a figura do jovem, do adolescente, como figura de consumo, como figura na sociedade, e, junto com ela, surge esse autor que está honestissimamente interessado em entender a condição existencial dessa figura. E o Holden, o personagem do apanhador, consegue gerar essa identificação para leitores jovens de hoje, leitores, leitoras, em outro lugar do mundo, em outro momento, em outras circunstâncias sociais, econômicas, históricas, porque no fundo o que quer que seja para ele rebeldia, frustração, tédio, desilusão, pânico, no fundo provém de coisas com que todo mundo tem que lidar, ao que se soma o fato de que ele está vivendo tudo isso, essa adolescência, num momento em que o mundo tinha acabado de ser virado pelo avesso, né? Ele está virando um homem adulto num mundo que tinha sido estilhaçado. Sim, né, um mundo pós-guerra, um mundo estranho, né. E tem isso agora também, né, nesses tempos atuais, acho que os jovens também podem estar se sentindo assim. Eu ia até perguntar se porque a gente falou da coisa da temporalidade, mas tem algumas coisas que são próprias ali da época. Você tem algum elemento que vocês acham que é bem característico, algum tipo de contestação, alguma coisa que era mais daquele momento? Bom, o livro captura, né, essa atmosfera é, em torno, principalmente da cidade de Nova York, né, como que era a cidade. Se tem algum elemento próprio que ela pega ali, eu acho que o Holden de alguma forma revela é uma certa impostura da sociedade. Né? O Holden ele detesta os fajutos, né? Os phonies. E o Holden começa a enxergar através dessas imposturas certos códigos sociais, como os homens tinham que se portar, as casacas, os cachimbos, a solenidade. Um adulto, na verdade, é uma pessoa que tem que ler o jornal todos os dias. E tudo isso começa um pouco a cair, né? Quando você vê seus amigos de 18, 19, 20 anos sendo metralhados na praia, na guerra, e começa a conviver com essa ideia de morte, com essa ideia de fim de vida, que a gente também, de novo, está vivendo agora, né? A ideia de uma avalanche de destruição, vamos dizer assim, certos valores começam a caducar. Ele começa a mostrar esses valores caducando, né? Tipo, aquilo começa só antigo, a ida ao cinema com a família, como as pessoas conversavam, essa pompa que tinha. Então ela começa a ruir, porque essas pessoas estão voltando a um lugar onde elas viram sangue, onde elas viram tripas, onde as pessoas estavam sendo dilaceradas. E daí a gente, aproveitando essa questão que você trouxe, a gente recebeu muitas perguntas, né, via as redes da Todavia, muitas eram sobre o processo de tradução, né, e tem uma especificamente que é assim, o que é mais genial em Salinger e o que é mais genial em traduzir o Salinger? Essa pergunta veio do perfil Bruno S. Andrade. Então, essa pergunta aí vai pro Galindo. O que é mais genial em Salinger e o que é mais genial em traduzir o Salinger? Bom, senta aí, vamos reservar 3 horas para essa conversa. Genial, vou começar da parte mais fácil. Genial em traduzir Salinger tem a ver com o que é sempre genial em traduzir literatura de grande qualidade. E se trata ali de prosa literária da melhor qualidade, muito diferente, muito singular, muito a cara dela mesma. E é uma experiência, para quem gosta desse tipo de atividade, é uma experiência infinitamente prazerosa. Você tem que entender os mecanismos de produção daquele texto e gerar aquilo tudo de novo em português, encontrar uma linguagem para aquela prosa em português. Com esse detalhe de que a gente está traduzindo com
décadas de distância do original, né? E você tem que caminhar nessa estrada estreita ali, você não pode fazer os personagens soarem como brasileiros de 2020, que vai ficar patético, mas também não quer que eles soem como um vovozinho fictício que fala gírias extremamente autênticas daquela época, que os leitores vão reagir mal, vão estranhar. Então foi um desafio, foi ao mesmo tempo uma imensa diversão, e para mim foi, acima de tudo, de maneira egoísta, foi um processo de leitura profunda incrível, porque traduzir um autor como esse, você precisa analisar, você precisa entrar muito fundo no livro, né? Para mim foi um processo privilegiado de contato com a obra do autor, que eu tinha lido, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu fui letário do Salinger, e de repente, para mim, se revelou de outra maneira completa, né? Eu sou professor universitário, eu acabo aproveitando a experiência de tradução em sala de aula e vice-versa. Eu estou nesse momento dando um curso de pós-graduação sobre 9 histórias. Aliás, está no YouTube, se alguém procurar pelo meu nome, encontra lá as aulas. Continua esse processo, né, de descobrir o que existe de genial ali dentro. O que é o mais genial do Salinger, eu acho que não é uma coisa só. Eu acho que tem muito essa coisa de a pessoa mais do que certa na hora certa, e no caso de escritores, isso não é tão simples assim, né, porque a pessoa certa na hora certa é a pessoa que define qual é aquela hora, ele dá as cores daquele debate. Ele entendeu alguns tipos de angústia, alguns tipos de deslocamento, que eram muito relevantes para aquele momento e que se mantêm relevantes porque se baseiam em problemas, em circunstâncias humanas básicas. Ele encontrou formas de saída para isso, especialmente na grande ligação dele com leituras orientalizantes e filosofias e religiões do Oriente. Isso vai gradativamente ocupando um espaço na obra dele, que era um caminho novo também, um caminho interessante, um caminho diferente. Ele encontrou formas de estruturar essa obra de maneiras novas, de maneiras inéditas. Ele produziu pecinhas de ficção, mecanismos de relojoaria muito perfeitinhos, muito novos e muito interessantes. Ele tem essa outra singularidade de ser um escritor que atingiu esse status canônico produzindo obras breves, né? A única obra longa dele é um romance particularmente pequeno. No entanto, ele chega a esse lugar que normalmente só é atribuído aos autores de romances, e aos autores de longos e densos e profundos romances. Ele tem essa capacidade do contista, né, de ir muito fundo num espaço muito breve e de recortar essas cenas, esses elementos breves de uma maneira que amplia os seus sentidos possíveis, né, as relevâncias para leitores diferentes. Acho que isso também já faz um link com uma pergunta também que veio pelo Instagram, que é da Karina Miller, que ela pergunta se transferir essa cadência da escrita dele para o português se foi muito difícil. Foi trabalhoso, foi difícil, mas foi prazerosíssimo. Eu acho que, sei lá, tradutores, como qualquer pessoa que tenha qualquer trabalho, são particularmente afeitos a uma ou outra área do seu trabalho. Eu gosto muito de traduzir diálogo. É uma área em que eu me dou particularmente bem. Os resultados dos leitores que julguem, mas eu gosto de fazer. Eu acho que é um problema antigo da prosa literária brasileira, a gente ter dificuldade para representar de verdade a fala brasileira na página. Eu gosto desse problema, eu gosto de lidar com ele, eu gosto de escrever diálogos. E isso, traduzir Salinger, é um dia no parque. Há poucos escritores que dominem tão bem a representação de diálogo, de oralidade, de conversa como ele. Não só o como as pessoas falam, mas como funciona uma conversa, as trocas de réplica, as mudanças de assunto, o jeito que as pessoas se atropelam, como ele edita esses diálogos, é tudo primorosamente lindo. Era um prazer incrível lidar com aquilo, entender aquilo e fazer aquilo funcionar em português. Houve também esse outro problema, que é da distância temporal, né? Que é de tentar encontrar esse português que não ofendesse nenhum dos dois polos, né? Que parecesse verossímil ali nos anos 40, nos anos 50, mas que também não parecesse inaceitável para um leitor de 2020. Criar essa voz, encontrar esse lugar, foi algo lento, foi complicado, mas foi muito encantador. E que precisou ser lido em voz alta. O Apanhador no Campo de Centeio foi inteiro relido, declamado aqui. Nesse mesmo lugar aqui, eu ficava lendo a tradução antes de enviar para a editora. E vale lembrar, todo esse processo é sempre coletivo. Tem o trabalho do tradutor, o trabalho da preparadora, nesse caso a Santa Márcia Coppola, o trabalho do editor, o trabalho da editora. E no caso do projeto Salinger, eu digo isso sempre quando falo desse projeto, isso tudo foi elevado ao cubo, né? O envolvimento da editora inteira foi uma coisa bonita de ver, e o resultado final depende desse trabalho de muitas, muitas mãos. Foi um processo que a gente inventou na editora, não tinha um molde de como fazer o Salinger. Então, por exemplo, quando a gente chegou nessa questão das gírias, né, o Apanhador especificamente, ele tem umas
50 ou 60 palavras que se repetem ao longo do livro. Um pouco menos, acho que são 50 palavras, que são ganchinhos que o personagem repete, que ele usa como expressões. E a gente fez uma longa lista e testou, e várias pessoas na editora leram, editores, mas de outros departamentos. A Jana, que tinha acabado de chegar na editora, estava bem recente, pegou, leu também. Isso aqui vai ser fajuto, vai ser cafona, vai ser não sei o quê. Então, tudo foi um processo, assim, de ler e reler, e reler, e reler, e reler bastante, assim. Então, foi um processo coletivo, tem fotos disso, reuniões da editora inteira ali no quintal da editora, lendo trechos, vendo o que soava melhor, o que não soava bem. No fim, o Galindo, enfim, juntou tudo isso e deu forma ali ao que ficou a versão final. Sabe, tem um conto que eu adoro no Nova Histórias, que são duas amigas bebendo em casa, assim, tomando drinks, assim, e elas estão pensando em coisas bem diferentes uma da outra, assim, e parece um diálogo, sabe? Quando a pessoa fala uma coisa e quer falar de si, então ela não ouve a resposta da outra, ela emenda com uma coisa sobre ela, mas a outra está indo na cozinha, e quando elas voltam o assunto mudou, aí ela joga uma frase que tem a ver com o anterior. É um diálogo, é como pessoas falam, é muito difícil capturar isso. O Joyce consegue, alguns escritores conseguem, o William Guedes, no Brasil eu acho a Elvira Vinha fazia isso, assim, de pegar essa estranheza da conversa quando ela aparece no papel, né? Todos esses ruídos, eles fazem a conversa, e o Salinger é um mestre disso. Porque existe uma coisa especialmente complicada na narrativa breve, no conto, no romance breve, que é assim, pensa, o sujeito quer contar uma história, o narrador. Então ele tem que fornecer um certo conjunto de informações para o leitor. Quem são aquelas pessoas, onde elas estão, de onde elas vieram, do que elas estão pensando, por que aquela situação se criou. Existe um pacote de informações que tem que ser transmitido. É facinho usar o narrador para fazer isso e colocar diálogos, só que é barato. Eu vou tentar fazer isso surgir através do diálogo. E você escrever um diálogo que não seja servil, que não seja aquele diálogo em que o personagem pergunta: mas então, como você veio parar nessa situação? Pois bem, ontem à noite eu estava... Fazer isso com delicadeza em um conto que não passa de 15 páginas e gerar uma história inteira é um trabalho do demônio. E você, quando você vê aquilo bem realizado daquele jeito, é uma felicidade muito, muito grande. É muito legal o que vocês estão trazendo. Aliás, Conte, quanto tempo levou entre esse vamos fazer, vamos trazer e até surgir o primeiro lançamento? Todo o processo de conseguir esses direitos foi fruto de uma ansiedade, assim, de um processo de ansiedade. A gente queria colocar na rua rápido, sabe? Então o livro estava quicando, assim, para reacontecer, sabe? Teve um momento ali que a gente ainda não estava 100% fechado, ainda não estava tudo certo, e eu falei, Galindo, vamos começar. Aí teve uma hora que rolou, foi um dia maravilhoso, para quem estava na editora, foi um dia muito feliz, de gritaria e celebração. Aí eu fui falar com eles do outro lado, eles perguntaram, bom, como é que vocês vão fazer com o livro, tal, quando é que vocês vão publicar? Eu falei, olha, eu tenho um segredo para falar, eu não quis falar antes, mas o livro já está meio quase traduzido, porque eu não estou para traduzir. Eu expliquei, eu falei, para nós a perda era financeira, assim, mas depois de tudo isso, valia a pena o risco. E aí eles responderam algo como, que bom. Então isso também teve um processo de muito longo de depuração desse texto, processo de meses, assim, até entre fechar, eu não lembro muito bem como, porque também passou uma hora, saiu o livro, assim, tem uma hora que você também tem que soltar, sabe? Eu só queria justamente, já mencionei também o nome da Márcia e o Conte falou dela agora. Tem uma história que eu sempre conto a respeito, de novo, da festa do lançamento. Teve vários convidados legais, teve leituras e tal. E teve um momento, eu estava sentado do lado da Márcia, nunca tinha convivido com ela pessoalmente, né? Conheci ela de reputação, ela é uma reputação que quase mete medo, mesmo em pessoas competentes, porque ela é a preparadora literária do Brasil. E teve um momento que o Pedro Bial, se não me falha a memória, começou a ler um trecho, falou, vou ler um trecho do livro no microfone aqui. Começou a ler. E quando ele começou a ler, eu estava do lado da Márcia e a gente só se olhou, assim, a gente não falou nada, mas a gente se olhou e a sensação foi, funcionou. Nossa, que legal, né. Olha, em uma resposta anterior você citou já o Nove Histórias, chegou a hora da gente falar um pouco da família Glass. Vou emendar uma dúvida minha mesmo com uma pergunta que veio da internet. Então, assim, queria que vocês comentassem o que a família Glass tem de único e o que ela tem de em comum, assim, com outras famílias em geral. Essa é a minha pergunta, e eu queria emendar também com o perfil Tosse de Cachorro, que mandou a pergunta: qual o personagem favorito de vocês da família Glass? Eu não sei, cara, eu tenho um grande afeto pela Bubu, pela Beatrice, que é
uma das que menos aparecem. Ela tem o nome da minha filha, então é uma razão para eu já ter esse afeto. Eu gosto dela, eu não sei porquê. Eu acho que, de algum jeito, ela é a pessoa que resolveu vários dos problemas que torturam ou quase que criam alergiões emocionais em vários membros da família. Ela resolveu lá à sua maneira. É uma coisa meio Cândido do Voltaire, né? Assim, é preciso cuidar do nosso jardim. Ela foi cuidar do jardim, ela foi cuidar da sua vida, foi cuidar da sua família. E o conto que trata dela mais diretamente, a única obra que trata mais diretamente dela, que é o conto Lá no Bote, né, em que ela está com o filhinho, é muito lindo. Ela é uma mãe fofíssima. E eu gosto muito dela, mas sei lá, acho que nosso personagem favorito sempre vai acabar sendo o Buddy, né? Porque ele é o cara do nosso mundo, ele é o escritor, e ele é o cara que tem que lidar com apresentar a família. Ele é o cara que lida com os problemas com que a gente tem que lidar, como professores, como tradutores, como editores, como críticos. Ele é que assume esse papel. E ele é o mais canalha de todos, então talvez por isso a gente entenda ele melhor também. O que a família tem de diferente? Bom, eles são todos diferentes, eles são exageradamente diferentes, eles são quase caricaturalmente diferentes. Todo mundo é gênio, todo mundo é especial, todo mundo é singular. Eu sempre me refiro ao Wes Anderson, o cineasta, que é um grande leitor de Salinger, e especialmente no filme Os Excêntricos Tenenbaum, faz uma grande releitura da família Glass, né? Aliás, Tenenbaum é o nome de casada da Beatrice, né? Quando ela casa, ela deixa de ser Beatrice Glass e vira Beatrice Tenenbaum. É aquele padrão, né? Aquele mundo exótico, estranho, sedutor, bizarrinho, porque todo mundo é muito esquisito na família, um é mais estranho do que o outro. Nesse sentido, eles já são muito diferentes. E tem uma coisa que me fascina cada vez mais, e que eu acho que deriva, inclusive, dessa leitura aí do Salinger, que é o fato de que a gente não conhece a família num grande romance de 600 páginas que conta essa história do começo ao fim em ordem e nos expõe a tudo. A gente tem pequenas janelas, pedaços de histórias, a gente tem que fazer o trabalho, a gente tem toda essa exposição mediada. É o Buddy escrevendo sobre os irmãos, Seymour, uma introdução, o último texto que foi publicado, é um texto sensacional, porque basicamente ele senta na primeira página e diz: vou escrever sobre meu irmão. E chega na última página, você vê que ele não conseguiu escrever o que ele queria escrever sobre o irmão. Ele passou o texto todo dançando em volta da impossibilidade de dizer aquilo. E isso tudo só aumenta o fascínio, né? Porque a gente não consegue, de fato, entender essas pessoas. Alguns dos irmãos, os gêmeos, a gente mal conhece. E a gente só sabe que eles existem e ouve através dos outros. Isso, acho que para o leitor tem um atrativo a mais, né? Como forma de conhecer essas pessoas. Até porque reproduz o modo como a gente realmente conhece as pessoas por aí, através de pequenas janelinhas para facetas específicas e momentos específicos da sua vida. O meu Glass favorito é a mãe, a Bess. De certa forma, ela lembra a minha mãe, que não vai ouvir esse podcast. E o diálogo que eles têm ali no começo do Franny's Rue, ele tá tomando banho e ela tá sentada na privada fumando um cigarro. E sei lá, é o maior diálogo de um filho com uma mãe, já tem tudo ali, tem todo... ela é grosseira com ele, aí ela fica meio arrependida e tenta ser carinhosa, aí ele é ríspido, aí você vê que ele tá sendo ríspido com a mãe, ele tenta se recuperar, e ele se atrapalha. Tanta coisa acontece naquela conversa, é uma conversa inócua, né, porque é uma conversa de chuveiro, mas tudo está acontecendo ali. Então, a maneira também com que ele apresenta esse quebra-cabeça da família Glass é muito saborosa, sabe? Um negócio que te exige, assim, montar esse quebra-cabeça. É bem bacana esse processo de, por exemplo, ler o 9 Histórias, e você pega lá, tem um primeiro conto sobre um cara, aí de repente é citado o irmão dele, que você nem tem como saber no primeiro momento que é o irmão dele, mais 2 contos pra frente aparece uma moça, e essa moça tem o mesmo nome que ele quando solteira e depois tá casada. Você tem que pensar, uai, será que ela é da família dele? Para o leitor que leu isso em livro originalmente, ia levar mais 10 anos para ele entender qual era a relação entre essas pessoas. Refazer essa história toda e viver inclusive com as obsessões, né? Será que o sargento X do Para-Esme, com Amor e Sordidez, quando você tá lendo, você não sabe se ele é um desses irmãos, porque tá na guerra, é um desses caras, e ele já jogou a semente da dúvida, né? Olha, a família está espalhada por essa obra, e você fica tentando fazer esse quebra-cabeça sozinho. É um processo bem bacana. Que mais influências, assim, a gente pode citar aqui do Salinger, que a gente pode ver hoje, assim, seja na cultura pop, ou seja mesmo nas transformações culturais, ou qual o tamanho da influência dele? Bom, a cultura de língua inglesa domina o nosso panorama cultural mais ou menos desde esse momento, né? Desde um pouco antes disso, mas centralmente a partir desse momento do pós-guerra.
E se o impacto dele nessa cultura de língua inglesa é da ordem que é, acaba sendo mundial. E o fato é que no mundo da literatura de língua inglesa, ele é um daqueles escritores como, sei lá, como Shakespeare, como Joyce. É aquele cara que mesmo que você não tenha lido, você leu um monte de gente que leu esse cara no seu momento de formação e que se influenciou por aquilo e que teve sua carreira determinada por aquilo. Ele é um escritor para lá de incontornável. Essa questão temática, a obsessão dele por personagens jovens e crianças mesmo, da relação da criança com o adulto, moldou um monte de coisa do que... De novo, não quero dizer que ele tenha feito isso sozinho, né, mas ele foi um indivíduo que sentiu o pulso desse momento cultural e alterou bastante o cenário que veio depois. É, por exemplo, extremamente nítida a influência do Salinger sobre o David Foster Wallace, um escritor que pode parecer muito distante dele, por exemplo, nas suas pretensões maximalistas, né, gigantistas, mas que na hora que você começa a ver, você vê, de novo, a coisa da juventude, a oralidade, certos temas, a juventude como processo de começar a lidar com a morte, por exemplo, são coisas que vão reaparecer no Wallace de maneiras muito claras, muito nítidas. Ele, obviamente, foi um leitor aprofundado do Salinger. Você não tem muito como ler os contos do Nova Histórias e não ficar pensando como é que esse cara fez isso. São recortezinhos de cenas breves, baseados em diálogos, mas você pensa, meu, tem muita coisa muito interessante acontecendo aqui. E essas coisas estão nessa caixa de ferramentas do prosador clássico, do prosador fino, dono de toda a técnica literária desenvolvida até ali. É meio paradoxal, né? Ele está escrevendo contos discretos em termos de forma, mas ao mesmo tempo chamando muita atenção para a competência no manejo dessa linguagem. Bom, essa conversa tá bem legal, mas a gente tá se encaminhando aí, né, para o final. E eu vou só fazer então um fechamento, perguntando para vocês assim, chegando ao final desse ciclo, qual que é a sensação de vocês que se dedicaram tanto tempo a esses livros? Qual que é o saldo? Qual que é o sentimento de vocês? Que fica muito legal, sabe? A gente se conheceu há muitos anos, um dia lá atrás, a gente estava na cozinha de casa, a Sandra, que é casada com o Galinho, estava fazendo café, porque eu não sabia fazer café para mais de uma pessoa, porque eu era um inútil, ainda sou. E a gente estava falando uma coisa meio, e se um dia a gente fizer o Joyce, depois a gente fizer o Pynchon, e uma hora a gente faz o Salinger? Tipo, a gente tinha esses sonhos na nossa cabeça. Imagina traduzir o Wallace, que legal que ia ser e tal. E foram isso que a gente fez ao longo desses anos, e a sensação é de acúmulo de experiência, de amizade, de trocas. Então, para mim, pessoalmente, do lado pessoal, entra um pouco nessa história que eu venho tendo com o Galindo. É isso, cara. Tem a coisa objetiva literária, que é essa sensação, ouso dizer, de tranquilidade com o dever cumprido da melhor maneira possível. Nós, e eu sempre digo isso para os alunos e para as pessoas, não é plural majestático, especialmente nesse caso do Salinger, foi o envolvimento de uma editora inteira, e para mim, no entanto, afetivamente, é esse envolvimento muito próximo com o André e agora com a Márcia, a partir de ter começado a trabalhar nesse projeto. Nós fizemos o melhor por uma obra que a gente acha muito relevante, em relação à qual havia uma carência do mercado, dos leitores. Eu acho que houve uma geração inteira de leitores no Brasil que perdeu essa exposição fundamental ao Salinger durante a sua formação. A gente fez direitinho, eu acho que a gente terminou legal esse projeto, a gente tem a consciência limpa de que deu para fazer o melhor possível pelo Salinger, para o Salinger e para os leitores e para as leitoras do Brasil. Maravilha. Bom, quero agradecer muito aí ao André Conte e ao Caetano Galindo. Obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo. Muito legal, viu, gente? Valeu, a gente que agradece. Ficaria o dia todo falando com vocês. Beijos. Beijo, gente. Até mais. A gente se acostumou a dizer que todo ano é um ano intenso, mas realmente 2020 superou as expectativas de todo mundo. Na última sessão de dicas do ano, a gente convidou algumas pessoas da Todavia para dizer quais foram os livros importantes para elas em 2020. Olá, tudo bem? Meu nome é Jana Paim e eu sou estagiária do departamento editorial aqui da Todavia.
A minha indicação é de um livro que foi publicado ainda esse ano pela editora, A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk. O livro conta também com as ilustrações da Joana Concejo. A autora já recebeu um prêmio Nobel de Literatura e esse é o segundo livro que a editora publica dela. É um livro pequenininho, mas ele tem um sabor muito especial. Um texto que é super sensível, imagens que são super bonitas e é, ao mesmo tempo, um convite para parar, respirar, principalmente nos dias de hoje, nas nossas rotinas atribuladas. E isso já aparece na frase que abre o livro. Além disso, assim como eu li e gostei, eu sei que eu vou poder ler para os meus sobrinhos e eles vão compartilhar comigo do prazer dessa leitura. Aqui é a Karime, da Comunicação da Todavia. Ao longo desse ano de pandemia, eu acordei algumas vezes no meio da noite sem sono. E em uma dessas, eu estava com o Quarto Branco, da autora Gabriela Guerre, na mesinha ao lado da cama. Eu resolvi emendar na leitura. Não é um livro para se marcar uma página e voltar depois. Ao contrário, ele é uma companhia que te pega e mesmo que você vá tomando pequenos fôlegos, você é levado até o fim, sentindo tudo de mais intenso que a personagem está passando. O aborto, o luto, a saudade. O Quarto Branco é uma narrativa de imagens muito bem construídas. A primeira linha se expande em quase uma página e descreve com minuciosidade sobre a musculatura de um rosto que está prestes a chorar. A história começa e termina sem divisão de capítulos. Às vezes nos situamos dentro da cabeça da Glória, a personagem, e é por isso que, estilisticamente, algumas frases são interrompidas sem ponto final para vir o próximo pensamento. Outras vezes estamos no mesmo tempo e espaço da personagem, visualizando cada passo que a Glória dá, seja indo num hotel no Uruguai, num lugar super deserto, ou no cemitério, ou em um apartamento antigo de família, ou no hospital. E todo esse imaginário ele revela mais sobre a personagem. O Quarto Branco é uma autoficção e em seu primeiro romance, Gabriela Guerre deixou que a realidade invadisse sua criação literária. Tem muito dela e tem muito do que ela imaginou. Só para mencionar uma coisa, tal qual a personagem, a Guerre é uma uruguaia criada no Brasil. Meu nome é Camila Reis e eu sou estagiária no Departamento de Direitos Autorais aqui na Todavia. E a minha indicação para vocês é Operação Abafa, do jornalista Ronan Farrow. O livro foi lançado em janeiro deste ano e traz os bastidores da investigação que revelou os casos de abuso sexual de Harvey Weinstein e o forte esquema que ele montou para intimidar e silenciar suas vítimas. Para quem não se lembra, Weinstein foi um dos maiores produtores de Hollywood. Operação Abafa definitivamente não é uma leitura relaxante para distrair do caos de 2020. Dificilmente você vai passar pelas páginas do livro sem sentir ódio, ou angústia, ou nojo, ou tudo ao mesmo tempo. Mas tendo em vista o caso recente da influenciadora Mari Ferrer, é essencial que a gente retome o assunto. Não dá mais pra gente deixar passar homens em posição de poder usando seu dinheiro e influência na mídia, na política e na justiça para escapar de seus crimes e desacreditar suas vítimas. O Operação Abafa, que a Camila indicou, é o tema do nosso terceiro episódio. Então fica a dica aí para quem ainda não ouviu. Tem alguns temas que são relevantes sempre. Daí você já aproveita e faz sua maratona do Quarta Capa. Em nome de todo mundo que fez e que faz esse podcast acontecer, o meu muito obrigado. No comecinho de 2021 estaremos de volta com novas vozes e novas boas histórias. Um abraço e até o próximo Quarta Capa.